Vamos falar de Sonho e Pesadelo da Mariana Dutra? Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Sonho e Pesadelo da Mariana Dutra, né? Que é um livro nacional e ele é um livro, assim, que me deixou de ressaca literária de tão bom que ele é. Vamos imaginar o seguinte: são dois deuses, né? São dois semideuses, né? Tem um termo certo no livro que eles... eu não lembro de como eles chamam. Bom, eu não sei como eles chamam, mas são tipo semideuses que foram criados de outros deuses. Então, nós temos, protagonizando o livro, a Sonho e o Pesadelo. A Sonho é essa linda aqui, né, protagonizando a cultura negra. E o Pesadelo é esse bad boy aqui, que é clássico, é um clássico bad boy, daqueles que se dizem malvados e essas coisas, né? E o que acontece nesse livro? A Sonho é considerada uma deusa do bem e o Pesadelo é considerado um deus do mal. E esses deuses, eles são separados por um muro. Então, eles existem as suas casas, né, os seus lugares que são extensões do próprio Deus e que eles são divididos entre bem e mal, e eles são divididos por um muro. O livro, ele é inteiro focado na descoberta e no romance entre a Sonho e o Pesadelo, né? Ele é todo baseado nesse romance proibido, nesse romance perigoso até, né? Porque o Pesadelo, ele fica o tempo todo falando coisas pra não deixar claro que ele está apaixonado pela Sonho, mesmo ele já estando apaixonado pela Sonho. Por que é um romance proibido? Porque os deuses, eles meio que têm uma guerra entre eles. Não é bem uma guerra, porque não acontece um conflito propriamente dito, tipo de deuses guerreando e essas coisas, mas meio que eles são separados e eles não podem nem pensar um no outro, porque isso já seria um pecado, já seria algo profano de se fazer, né? Eles não podem pensar um no outro. Então a Sonho nunca pode pensar nem no nome do Pesadelo. E a mesma coisa, o Pesadelo não pode pensar no nome da Sonho. Mas é óbvio, né, que isso não dura por muito tempo, principalmente com a Sonho, porque a Sonho é uma personagem muito corajosa, apesar de ser um pouco ingênua. Ela é uma personagem muito corajosa, muito destemida, né? O que acaba fazendo com que o muro, né, que separa o reino da Sonho e do Pesadelo, acaba que esse muro, ele vai começar a desmoronar, né? Mas ninguém sabe ao certo se é realmente porque a Sonho pensou no Pesadelo ou o que tá acontecendo propriamente dita, né? Mas conforme eles vão interagindo, esse muro vai caindo mais e mais e ninguém sabe por quê. E eles mantêm essa conexão que os dois têm em segredo, tanto dos deuses do bem quanto dos deuses do mal. A coisa que eu achei mais interessante desse livro é que esse livro não se passa na Terra. Ele, na verdade, se passa na própria casa dos deuses, né? Eles não chamam de paraíso, né? Porque tem uma questão no livro
completa por conta disso, né? Então não é o paraíso, mas é um espaço só para os deuses, né? E o livro se passa, tipo, uns 60% do livro se passa nesse ambiente dos deuses, mas os outros % do livro, né, ele se passa em outros planetas. Eles vêm pra Terra também, né, mas eles também eles vão para outros planetas, outros lugares onde também tem ali a influência do sonho, do pesadelo, dos outros deuses, né? Que é falado logo no comecinho do livro quais são os outros deuses. Mas existem 3 grandes divindades, né? Que é a vida, tempo e poder. Essas 3 grandes divindades, elas são que comandam todos os outros deuses. Então é como se eu vou usar uma referência pra ficar entendido, mas não é isso, tá? Não faz nenhuma apologia a esse tipo de referência, mas é como se esses 3 grandes deuses fossem Deus e os outros deuses fossem Jesus, tá? Então, é basicamente isso. Não tem nada a ver, tá? Mas para um melhor entendimento, é basicamente isso. Mas não tem nenhuma ligação, não sei se a autora pegou uma ideia parecida de algum lugar, mas não tem nada a ver, tá? Enfim. Mas é uma forma para explicar para vocês como que funciona essa hierarquia, né? Esses 3 deuses comandam tudo, né? Eles comandam tudo, mas ainda assim os deuses têm livre-arbítrio. O que é a parte mais interessante do livro. Ele só tem uma regra, que é nunca se comunicar ou pensar com o seu oposto. No caso aqui, o oposto seria, tipo, o oposto da sonho é o pesadelo, e o oposto do pesadelo é a sonho. Aí tem o oposto da maldade é a bondade, e por aí vai. Há 2 pontos de visão nesse livro. A visão da sonho e a visão do pesadelo. Então são 2 pontos de vistas completamente diferentes. E é muito interessante ver o ponto de vista de cada um, né? Porque como é muito diferente, como a sonho, ela é mais ingênua que o pesadelo, mas ela é mais corajosa que ele, mas ela tem mais bondade do que ele. Enfim, é muito, muito legal ver os 2 pontos de vista diferentes no livro. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve aqui no canal, venha fazer parte da nossa família. Se você já faz parte, muito obrigado. Se você ainda não faz parte, se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!